Olá pessoal, eu sou a Bel Ruiz, psicanalista, e este é o meu canal Veja Bel. Quem me segue já sabe que a proposta deste canal é trazer temas do dia a dia, temas da vida real. Nos outros vídeos eu procurei apresentar para vocês dicas de como criar ferramentas para enfrentar, para afrontar as dificuldades do dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre resiliência. E resiliência é uma palavra que vem da física, quer dizer, é aquele material que mesmo sofrendo deformações, ele consegue voltar ao estado original. Como o elástico, que nós esticamos e quando soltamos ele volta para o estado normal dele. Trazendo isso para a esfera humana, nós somos resilientes quando nós conseguimos encontrar em nós essa capacidade que todos nós possuímos de enfrentar as dificuldades e resolvê-las, sem fugir. Quando nós pulamos cada obstáculo, quando nós vencemos, pulamos no sentido de vencer, quando nós vencemos cada obstáculo até conseguirmos resolver a dificuldade que nos apresenta. E quando ela é muito grande, quando é algo que nós não conseguimos solucionar de uma só vez, nós vamos dividindo em etapas e vamos, sim, resolvendo uma, depois a outra, passo a passo. Isso é a resiliência. Tem uma frase muito interessante que eu gosto bastante, que diz assim, que o vencedor nada mais é que o perdedor que tentou mais uma vez. E é verdade, porque quando nós desistimos, nós nos privamos de saber como seria o próximo passo. Nós desistimos em um nível e nós não sabemos como seria no outro. Nós imaginamos que aquilo é um bicho de 7 cabeças, que nós não podemos, mas se nós pararmos, respirarmos, buscarmos em nós aquilo que nós temos, que todos nós possuímos, e transformarmos aquilo em ferramentas e em estratégia, nós vamos ver que um degrau a mais já é assim uma grande solução. Quando você olha para trás, você fala, nossa, eu já caminhei tudo isso, falta pouco. Porque por maior que seja o problema, nós temos que ser otimistas. Ele vai passar também. Ele tem uma solução. E se não tiver uma solução agora, alguma parte dele eu posso solucionar. Se eu não posso solucionar ele todo, alguma parte dele eu posso solucionar. Então, para sermos resilientes, o que nós precisamos? Primeira coisa, olhar para dentro de nós e observarmos os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Todo mundo tem um ponto forte e um ponto fraco. Os pontos fracos nós vamos trabalhar. E trabalhar a partir do quê? Dos pontos fortes. Sabendo quais são esses pontos fortes e os pontos fracos, nós podemos equilibrar a balança. Nós deixamos aquela visão pessimista do eu sou negativo. Porque quando nós estamos numa situação difícil, com um problema sério que nós não sabemos como enfrentar, a impressão que nós temos é que nós somos só defeitos, que nós não temos qualidades, nós só temos defeitos. Porque na mão de qualquer outra pessoa seria fácil resolver, mas na nossa não. Então, quando nós temos consciência dos nossos pontos fracos e pontos fortes, nós começamos a valorizar as nossas qualidades. Todo mundo tem defeito. E, é lógico, o resiliente, ele vai combater os defeitos, ele vai tentar solucionar esses defeitos, vai tentar eliminar esses defeitos, mas sem desvalorizar as qualidades. Respeitando. Porque o resiliente, ele sabe que é importante que ele esteja firme, que ele tenha uma boa saúde física, uma boa saúde mental, uma boa saúde espiritual, que ele tenha uma autoestima boa, que ele valorize os pontos positivos dele, as qualidades que ele tem,
que ele saiba enxergá-las, que ele olhe com respeito para os defeitos, que também todo mundo tem. E ele, mais do que tudo, ele é otimista. Ele sabe que aquela dificuldade, que aquele problema vai passar. A resiliência, ela é importante porque ela nos motiva, ela nos incentiva a correr riscos, por que não? A fazer coisas que nós nunca fizemos, a elaborar projetos que nós nunca pensávamos em fazer, porque nós sempre tivemos medo de dar um passo mais além. Então, a resiliência, ela nos ajuda nisso, porque ela sabe que para qualquer coisa que nós formos fazer, seja um projeto, seja um relacionamento, seja um encontro, uma viagem, nós temos duas bases principais, que é o dar certo e o não dar certo. Tudo pode dar certo e pode não dar certo. Nós vamos trabalhar para que dê certo, mas sabendo que pode acontecer de não dar por 1000 problemas, por 1000 situações, né? Não vamos chamar de problemas, mas por 1000 situações. E tem que ter um plano B para não ser pego de surpresa. Então, o resiliente, ele trabalha com essa leveza. Ele deixa a rigidez de lado, porque vamos ver, como eu falei, na física é aquele material que tem elasticidade, né? Ele vai, mas ele volta para o seu estado normal. Então, nós temos que ter esta elasticidade, nós não podemos ser muito rígidos. Ah, tem que ser assim, porque se não for assim, não dá certo. Ah, se não deu certo, eu vou desistir. Ah, eu vou fugir dessa situação porque está me fazendo mal. Eu vou trazer para vocês um exemplo de algo que eu vivenciei. Eu gosto muito de trazer, né, coisas que passaram comigo como exemplo, para vocês verem que não é porque eu sou psicanalista que as coisas não acontecem. Antes de ser psicanalista, eu sou um ser humano. O que acontece é que eu desenvolvi ferramentas que me ajudam. E são essas ferramentas que eu estou trazendo para vocês a cada vídeo. Para que vocês também tenham essa capacidade de criar estratégias para resolver as dificuldades. Então, há umas 2 semanas eu passei por uma situação que me trouxe muita tristeza. Sabe quando você sente que você perdeu algo, que você se sente um pouco assim, como menos-valia, né? Como se você valesse menos por aquilo, porque você perdeu algo. Então te dá aquela tristeza, você fala, não, parece que tudo aquilo que te remete àquilo que você perdeu te incomoda e você quer distância. Quem me conhece sabe que eu sou muito de acolher as pessoas. Quando alguém vem me pedir ajuda, mesmo no consultório, mesmo no meu outro trabalho, eu estou sempre acolhendo as pessoas. Mas isso não quer dizer que eu não diga a elas o que elas precisam ouvir, sempre dentro do respeito, da consideração, né, e do afeto. Porque não é porque a pessoa precisa ouvir que nós vamos dizer qualquer coisa de qualquer jeito. Mas eu sou muito de ser honesta com as pessoas, né? De dizer a elas o que elas precisam ouvir. E não é diferente comigo, só que comigo, pela intimidade, eu sou mais direta, né? Eu sou mais, digamos que mais exigente, porque sempre somos, né? Mais exigente conosco. Então, dentro dessa situação, eu me perguntei, e aí, Isabel Ruiz? E aí, foi Isabel mesmo. E aí, Isabel Ruiz, até quando você vai ficar nessa situação? Choramingando, achando que as coisas não deveriam ser como são. Mas elas são. E aí, o que você vai fazer? Numa situação como essa, a primeira coisa que a gente faz é devolver a pergunta, mas o que eu posso fazer? Vocês se lembram que eu falei para vocês no vídeo de Síndrome do Pânico que nós precisamos ter uma voz de comando? Lembra que eu falei isso? Então, nesse momento, eu usei uma palavra que eu gosto muito, é uma palavra em espanhol, depois eu deixo para vocês a palavra e o significado, e eu usei como voz de comando para me trazer de volta para a realidade, para o meu mundo real, né? Isabel, espabila. E aí,
Quando eu fui chamada de volta para a realidade, eu pensei, mas espera, essa dificuldade que eu estou passando, esse sentimento, não sou eu. Eu não tenho por que ficar fugindo das situações, fugindo das coisas, por esse sentimento que não é meu, que eu estou tomando como meu, mas que não me pertence. Não me importa o que veio de fora, importa o que eu estou fazendo com isso que veio de fora. Ou eu aceito e entendo que faz parte da vida, vida que segue, não é assim que a gente costuma falar? Vida que segue, ou eu fico na tristeza. A escolha é minha. A escolha é minha. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês estão escolhendo para a vida de vocês? Vocês escolhem viver na tristeza ou vocês escolhem a resiliência? Só que a resiliência pede autoestima, a resiliência pede controle da autoexigência, a resiliência pede autoconhecimento. Tudo aquilo que eu já falei lá atrás, mas que vale a pena lembrar, tá certo? Se vocês gostaram do tema, curta, compartilha, comenta, para que o YouTube entenda que este é um vídeo de valor e a gente possa continuar trabalhando. Um grande abraço para todos, até o próximo.